Permissão, senhor presidente, demais vereadores, vereadora, as pessoas que aqui se encontram, uma boa noite a todos e aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Senhores, hoje eu venho aqui discutir um tema que ele não é recente, é um tema que vem sido visualizado por mim, Sargento Gaio, desde o tempo que era policial da ativa da Polícia Militar do Estado do Paraná. Palmeira, há anos, tem uma deficiência grande na administração pública no que tange uma casa de acolhimento, uma casa institucional, uma casa-lar, conforme for a nomenclatura. E essa casa, ela é de extrema importância para o município que quer ser pujante. A sua função é de extrema importância. Tivemos vários casos de pessoas que deveriam ter esse atendimento nessas casas, que elas são temporárias, e acolher as pessoas que se encontram em vulnerabilidade de rua, ou vulnerabilidade social, conforme o conceito traz nas leituras aí de redes. O que seria a função de uma casa de acolhimento? Nós sabemos que a prefeitura ela dispõe do CRAS, porém o CRAS chega a uma determinada hora do dia, presidente, esse CRAS ele fecha. E as ocorrências acontecem com pessoas em vulnerabilidade de rua, normalmente no período noturno. E normalmente essas pessoas são atendidas até um determinado caminho e depois não tem a estrutura suficiente para dar um amparo logístico e humanitário para elas. E acaba que acontecendo que o Estado falha. Vou citar um exemplo que aconteceu agora no mês de janeiro, uma violência doméstica, que nessa casa ela atende também pessoas em violência doméstica, mulheres. Uma senhora com uma criança recém-nascida no colo de aproximadamente 30 dias de idade, ela foi agredida pelo seu marido, isso está em protocolo oficial do Estado, eu fui oficializado a responder, que veio até mim, já vou explicar o motivo. A equipe policial foi dar atendimento a essa violência doméstica. Acho que a vereadora Fabíola vai recordar desse fato. A criança, se não me engano, tinha um pouco menos de um mês de idade. Ela era oriunda do estado do Rio de Janeiro, não tinha ninguém por ela aqui em Palmeira, nem no Paraná. E chegou determinada parte da ocorrência que não tinha onde encaminhar essa senhora com aquela criança de colo. Foi através de meios fortuitos, que a gente consegue denominar na gíria policial. Ela foi acolhida num hotel por recursos aí, vindo de policiais. E no dia seguinte ela conseguiu o apoio de uma pessoa que veio do Rio de Janeiro para atender ela. Então, senhores, essa casa, nós temos uma falha de grande data na nossa cidade, que é uma casa institucional, ela é amparada por legislação federal, pelo artigo 1º da Constituição Federal, no seu inciso 3º, que fala sobre a dignidade da pessoa humana. Ali é o nosso ápice da legislação. Fora essa legislação, nós temos outras pertinentes específicas, que é a própria Lei Maria da Penha, e uma lei que traz específica para as pessoas em vulnerabilidade social, que diz a Política Nacional de Trabalho e Cidadania, que lá também especifica que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios deverão proporcionar qualidade e casas de acolhimento para essas pessoas. E aonde que eu quero chegar com isso? Eu venho sendo cobrado, e eu acredito que é uma cobrança válida por parte da sociedade palmeirense. Todos aqui estão percebendo isso, e vocês vão concordar do que a minha conclusão vai chegar. Se você pegar a Rua Conceição, pode ser nesse horário noturno, ou durante o dia, você vai ver um crescimento populacional de pessoas em vulnerabilidade muito grande e crescendo, o que é muito preocupante. Então, muitos comerciantes vêm procurando o vereador Sargento Gaio para discutir essa política pública de extrema importância para a nossa cidade, porque nesse grupo de vulnerabilidade social existem vários tipos de pessoas, vou citar algumas delas. Pessoas com diferentes casos clínicos, pessoas dependentes químicas, pessoas com distúrbios mentais, pessoas que por livre opção optaram pelaquela situação de vida, criminosos, foragidos da justiça e demais. E para o comércio local, isso tem sido um agrave negativamente para o funcionamento do seu estabelecimento, principalmente para as farmácias que ficam até mais tarde abertas, 23 horas, 24 horas, onde essas pessoas elas são ameaçadas, muitas das vezes, para ceder alguma coisa do seu comércio ou algo mais. Muitos vão pensar que isso é um caso de polícia.
Sim, pode ser um caso de polícia. Porém, a polícia ela é limitada nessas questões que trata de pessoa em vulnerabilidade social. O máximo que ela pode chegar, Gilmar, meu amigo Savi, é fazer uma abordagem, uma qualificação. Se não tiver nada contra aquela pessoa na justiça, essa pessoa tem que ser liberada no local, né? Esse é um dos exemplos que eu dou. Então, é uma situação que vai muito além de polícia, exige toda uma situação de secretaria de assistência social, de secretaria de saúde. Sei também, através de pesquisas feitas, que em gestões passadas foi tentado criar uma casa institucional, porém teve uma discussão e teve uma resposta negativa. Eu vejo que está na hora de Palmeira mudar, eu vejo que está na hora de Palmeira ter a sua casa institucional. Ela é uma casa temporária e permanente. A pessoa que está em vulnerabilidade social, ela é acolhida por uma equipe de profissionais. Nessa casa, ela vai ter um amparo de material de higiene, um amparo de alimentação, uma pernoite, e, na sequência, normalmente, uma passagem através para outra cidade, que normalmente eles solicitam isso. Porque quem é o vulgo andarilho, ele não quer ficar no local permanente, ele quer migrar para outras regiões. E o que mais me frustra também, que quando o profissional de polícia, a gente atendeu o caso mais grave possível, que é o homicídio. Nós tivemos vários casos de homicídio envolvendo pessoas em vulnerabilidade. O último caso que eu me recordo foi uma vias de fato em cima do viaduto da BR-277, onde uma pessoa lançou a outra lá de cima, e ela veio a falecer depois, embaixo das marquises do ginásio Sebastião Amâncio dos Santos. Deve ter dado alguma perfuração de pulmão, alguma coisa, hemorragia, ela faleceu lá. Foi achada em óbito outro dia. Então, já passou da hora de Palmeira ter essa estrutura pública de atendimento a essas pessoas. E nesse requerimento que está lançado aí para os senhores avaliar e apreciar, ele trata também de um local específico para mulheres em violência doméstica, né? Isso já existe nos grandes centros. E agora, não comprovando por dados estatísticos, mas existe um obscuro da lei. Aí que acontece, não vou citar nome de cidades, porque eu sei que eu posso ser repreendido, mas existem cidades de médio e grande porte que têm toda essa estrutura que eu estou falando, que elas agem no obscuro. O que seria isso? Isso acontece muito em cidades turísticas. Elas colocam essas pessoas em vulnerabilidade social, em vans, em ônibus, e colocam em outras cidades. Então, isso pode ser até uma resposta pelo aumento populacional que vem acontecendo em Palmeira. Comecem a perceber isso, está aumentando demais. Eu consegui fazer entrevista em 8 pessoas, né? Algumas quiseram ter seu nome revelado, outras não, e a maioria, algumas vieram desse formato, de ônibus e vans de outras cidades, e outras por meio de passagem através de casa de acolhimento, que eles não dão uma passagem definitiva para essa pessoa e até o seu local, eles dão para a próxima cidade. E o que é mais, que nos torna um pouco vulnerável, é que Palmeira ainda é uma cidade acolhedora e tranquila comparado com médios e grandes centros. E aqui essas pessoas encontram tudo aquilo que ela precisa. Então ela acaba ficando por algum tempo. Vai chegar a época de inverno, nós estamos se aproximando, estamos em outono, e depois vem o inverno. Vai diminuir um pouco essa população, porque eles vão migrar para áreas quentes, né? Mas o problema vai continuar. Então, esse requerimento ele vem para tentar suprir essa necessidade. Eu sei que exige um estudo, tanto é que o estudo são para pessoas capacitadas, e a ferramenta é justamente para isso, para essas pessoas capacitadas avaliarem. Eu sei que o Wander está tentando trazer a Casa da Mulher. A Casa da Mulher ela tem essa ramificação para atender as mulheres em violência doméstica. E, por que não, já com esse projeto da Casa da Mulher, que pode vir para Palmeira, não ampliar ele, nós temos a nossa casa institucional. Muito obrigado, presidente, e fico à disposição de todos aí para dúvidas e questionamentos.